Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? De Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aquele que Deus enviou, não é aquele que se enviou. Aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? De Deus. O que nota-se primeiro na vida do homem que tem aliança com Deus é as palavras que ele fala. Ele não prega a sua vida, não prega as suas paixões, ele prega a palavra de Deus. Insere as pessoas na palavra de Deus, ensina as pessoas a palavra de Deus, orienta as pessoas na palavra de Deus. Aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus. Não procura um homem de Deus que te fala palavras para agitar a tua emoção, mas esteja perto de quem te fala as palavras. Esse é o primeiro princípio. Aquele a quem Deus enviou fala a palavra de Deus, as palavras de Deus. Nós queremos ouvir palavras que nos movimentam na emoção, mas não queremos ouvir as palavras de Deus que transformam e que nos conectam nas bênçãos de Deus, nos princípios de Deus, na direção de Deus, na frequência de Deus. E Deus a este homem que ele enviou não lhe dá espírito por medida. Significa que lhe dá uma abrangência de graça, de operações. Então o homem de Deus está aqui para falar as palavras de Deus e para operar com a graça de Deus sem medida na tua vida. Porém é o teu dever obedecer o que este homem de Deus orienta, para que você possa viver aquilo que Deus preparou para você. Posso te chocar? Mesmo que você receba uma profecia agora, mesmo que alguém te profetize, Deus vai ter que te dar uma orientação através do homem de Deus para que essa profecia possa se cumprir. A profecia por si só não basta. Toda profecia deve ser regulado por homem de Deus debaixo de princípios. Por isso o pai de Sansão, depois do anjo falar com a mãe de Sansão, primeira oração do pai de Sansão é: Senhor, volta a enviar aquele homem que falou com a minha mulher, para que ele venha e nos fale o que devemos fazer, como devemos proceder com esta criança quando nascer. O que devemos fazer? Como teu pai biológico está lá para resolver certos problemas a nível familiar da tua vida, teu pai espiritual está aqui para resolver problemas do âmbito espiritual. Da mesma forma que você deve respeito, honra, obediência a teu pai biológico, você deve respeito, honra, obediência a teu pai espiritual. Porque existem assuntos que o próprio teu pai biológico vai te falar: vai ter com o pastor. Esse assunto já não é conosco. Hello? Ele vai te dizer: nós na família já reunimos, mas esse assunto tem que ir aonde? Na igreja. Vai ter com teu pai espiritual, vai ter com o pastor, porque até a família reconhece a autoridade espiritual do homem de Deus. Eu recebi um casal que o próprio pai, o pai das moças e o pai do homem lhe orientaram: vai ter com o homem de Deus, vai ter com o pastor, porque esse assunto já é espiritual. E como já é espiritual, nós não temos como resolver. Então o homem de Deus está aqui para a tua bênção, mas se você não obedece o que ele fala, você não vive o que você tem que viver. Gentes que perderam e caíram são aqueles que se afastaram do homem de Deus, pensando que por si só conseguem caminhar e se orientar. Eu vou te dizer uma pura verdade: não há ninguém que não anda debaixo de princípios e a vida dele caminha bem. Nota só, você vai dar conta que essa pessoa já não está bem, já não anda corretamente. Porque quando você não tem ninguém a quem você teme, a quem você deve relatório, a quem você deve explicar, a quem vai te regular, a quem vai te falar, a quem te chama a atenção, a quem te põe sentado, a tua vida começa a perder sentido, porque você acha que deves fazer o que deves fazer. Quando você tem alguém que está a regular os teus princípios, a tua vida, você tem medo de fazer certas coisas por causa dessa pessoa. Tem coisas que eu não faço no ministério, na minha vida pessoal, não porque por outras coisas. Primeiro, é por honra e respeito que eu tenho do meu pai espiritual. Não quero que eles ouçam barulho que Cudibaza fez isso. E quando ele me chama para me repreender, eu fico alegre. Sei que o pai me ama. A Bíblia fala: Deus só disciplina aquele a quem ele ama. Se teu pai te arranha é porque te ama. Se alguém te chama a atenção é porque te ama. Se você dá conta que essa pessoa já não te corrige, já saíste na visão dele, já não se importa com você, se você falhou, acerta, não lhe interessa mais. Então não encara a repreensão com mentalidade fraca. Homem de Deus é homem de Deus. Porque posso ter vários filhos, mas os filhos que vão viver os benefícios da aliança são os filhos obedientes, que sabem ouvir e que sabem praticar.
Aleluia. Deus estabeleceu esse protocolo, senão íamos começar a se pregar sozinho, íamos se batizar sozinho. Mas Deus estabeleceu, você não se batiza sozinho, você não pode se dar ceia sozinho, você não pode se libertar sozinho. Tem que ter um homem a qual Deus fez aliança, levantou, estabeleceu a autoridade para lidar com situações que vocês não vão conseguir. Há problema que você próprio vai orar, mas há problema que você tem que chegar diante do homem estabelecido por Deus para agir e te mostrar a direção certa. Então a tua vida fracassa quando você não percebe a importância do homem de Deus na tua vida. Você vai querer andar sozinho, você vai querer viver sozinho, você vai achar que já podes, você não pode sozinho. Apesar de toda a sabedoria que eu tenho, de todo o conhecimento que eu tenho, apesar do espírito forte que eu tenho, tamanha unção que eu carrego, dons que eu carrego, mas mesmo assim estou na dependência do meu pai espiritual, porque sozinho não posso. Os caminhos que eu estou a andar ele já andou, o que eu pretendo fazer ele já fez. As experiências da vida, hello?